hoje nós conversamos com Débora Ferreira Celan. Ela faz parte do quadro de mediadores da Câmara Intersindical de Mediação de Conflitos, CIMEC. Doutora Débora, muito obrigado por nos receber. Obrigada pelo convite. Doutora Débora, eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. Quem pensa em se tornar um mediador? O que deve fazer? Tem uma faculdade que forma um mediador, as experiências de vida e profissionais capacitam uma pessoa para ser mediador? Enfim, vamos voltar um pouquinho. Como a senhora começou a sua carreira como mediadora? Tá bem. Eu comecei, na verdade, no curso de Direito, que foi minha segunda formação, há mais ou menos 5 anos atrás, exatos 5 anos atrás. E existe sim uma escola que faz a formação dos mediadores. Essa escola, elas são escolas hoje cadastradas dentro do nosso Conselho Nacional de Justiça, né, que é a empresa que é o órgão, né, que regulamenta toda essa profissão de mediadores, que hoje a gente pode dizer que é uma profissão ser um mediador, né? Só um parênteses, é um bom mercado? Ainda não financeiramente, mas ele existe um outro resultado que se torna tão bom quanto financeiro, que é uma satisfação de você. No meu exemplo de ser advogada e mediadora, uma satisfação de você conseguir resolver o conflito, às vezes que vem de longas datas, de muitos processos, e você não vê as partes ali chegando num comum acordo, resolvendo a sua questão de uma forma tranquila, de uma forma pacífica e satisfatória. Mais bonita é isso, é sair, voltar para trás e falar, resolvi o meu problema. Então isso é mais satisfatório para mim como mediadora hoje do que o financeiro, né? Eu acabei sendo indelicado e interrompi sua resposta voltando à formação dos mediadores. Então, e a formação ela requer hoje um curso, sim, uma prática, uma horas de observação também, que é fundamental. A gente até brinca, servir de samambaia, né? Você entra na sala, você senta, observa como os mediadores estão interagindo, com o mediador também muitas vezes, para poder entender tudo que você conheceu, aprendeu na teoria, ali na prática. Porque não é tão simples assim e, obviamente, você só vai conseguir ser um bom mediador com o tempo, com a prática, a partir do momento que você começa a atuar em diversas causas e temas também, né? Às vezes você está numa questão de família, outra de empresarial, então tudo isso vai ajudar e enriquecer o conhecimento de um mediador. A senhora diria que tem algum traço de personalidade que seja mais indicado para o mediador? Eu acredito que sim, Sérgio. Eu acho que nem todos têm essa aptidão, né? Eu acho que as pessoas que no início, né, que ouviram falar de mediação, que foi buscar a formação e que viu uma oportunidade de uma profissão no futuro com ganhos, eu acho que ela se decepcionou. Porque ela se viu numa situação que ela trabalhava e não era remunerada e não tinha aquele amor, aquilo que traz de dentro de você que fala, eu vim para te ajudar a resolver, né? Para resolver, para você conseguir resolver o seu conflito. Então eu acho que sim, os mediadores que têm a aptidão para isso é algo assim que pode ser desenvolvido, mas muitas vezes é natural da pessoa, a pessoa querer ser um coadjuvante num cenário que ela enxerga ali de conflito para poder auxiliar, facilitar as partes a chegar num acordo. Isso é gratificante, eu acho que isso vem às vezes, muitas vezes, de nós que temos esse calor dentro de nós mesmos, né? Às vezes é algo que brota e aí aquilo acontece sem você perceber. É até incrível, parece que existe assim uma mágica, uma certa magia, mas não é. É um encantamento tão assim, grande na mediação, no que você está fazendo, que aquilo acaba se desenvolvendo naturalmente. Isso que eu acho que é o diferencial, às vezes, de um ou outro mediador. Apesar do centro das atividades serem parecidas para os leigos, mas elas são
diametralmente opostas, juízes e conciliadores. O juiz, muitas vezes, até pelo volume de ações que ele tem que julgar, enfim, eles são rápidos, né? As audiências, muitas vezes, espera-se anos por elas, mas na hora da audiência aquilo é muito rápido. Seria correto afirmar que um bom mediador, ele tem que ser um ótimo ouvinte? Perfeito, 100% correto. A principal técnica da mediação é a escutativa. Então, eu acredito muito que você ouvir as partes se manifestarem, dar os seus relatos, falar sobre o seu problema, elas, por si só, conseguem ouvir melhor naquele momento, porque aquele cenário é todo preparado para isso. É diferente de você convidar alguém que você tem um conflito para tomar um café. Você vai colocar ali a tua opinião e a parte adversa vai colocar a tua opinião e ali você não chega a um denominador comum. Por quê? Porque você vem com um interesse teu, né, uma postura tua e a outra parte igual. Né? Então, muitas vezes, você não consegue se desvencilhar dessa questão de que eu vou fazer um acordo, mas não posso deixar de ceder aqui ou fazer de outra forma, porque não vai ser bom para mim. E esse não vai ser bom é uma opinião de uma posição. Muitas vezes ele não consegue enxergar o outro lado da outra parte e ver que essa posição dele pode ser quebrada. E aí esse cenário que é desenvolvido numa sala de mediação, com um mediador, um terceiro, imparcial, revestido ali de uma pessoa que vai ouvir as partes, vai de fato prestar atenção aos detalhes, porque é essa a função do mediador que, na minha opinião, é onde ele vai ter um ganho para um futuro acordo ou não. É você prestar atenção nos detalhes, na fala. Às vezes uma palavra significa 10, 15 minutos de fala. E é essa palavra-chave que vai fazer você reverter a posição de uma das partes. Paciência e sensibilidade. Também, vem junto com o mediador, né? Todo mediador parece assim, um modelo, né? Mas eles, na maioria, quando você se reveste dessa posição, às vezes você não é, obviamente ninguém é assim 100%, não existe, né? Eu sou desse modelo e daqui eu não mudo essa posição, obviamente que não. Mas quando você entra, e com a prática da mediação, você entra numa mediação, você se desveste de todo aquele comportamento, até da onde você veio, às vezes na hora de um almoço, você anula tudo aquilo e você se entrega à reunião. Quando você se entrega à reunião, você observa, você é sensível, você você consegue lapidar essas falas e encontrar ali a chave, né? A palavra ouro que vai falar com que as partes conversem melhor, vai fazer, né, com que as partes conversem. Doutora Débora, 5 anos de mediação, correto? Perfeito. Cite um fato, seja pelo caráter inusitado, seja pelo tensionamento da situação diante da senhora, enfim, um caso, sem revelar as partes, obviamente, que marcou esses 5 anos. Bom, Sérgio, a gente tem assim inúmeros casos, como você mesmo disse, os casos são sigilosos, né? Existem alguns casos que nós atuamos que realmente torna-se inusitado, porque você não acha que vai acontecer ali, diante do conflito que você está vendo, que acha que vai existir um acordo. E no final acontece. Então existe uma satisfação, uma emoção até muito grande de você voltar para casa e falar, puxa, eu consegui ajudar aquelas partes a resolver um caso que para mim não iria ser resolvido se naquele momento ali talvez uma fala ou um comportamento que foi feito ou uma atitude que foi dada, por exemplo, uma reunião em separado com cada uma das partes, que é uma técnica que nós utilizamos, que é o caucus. A gente pede, né, que o advogado e a parte fique na sala, o outro se retire, e depois vice-versa. A gente vai alinhando ali as conversas que são subliminares, que eles não revelam, às vezes por vergonha, às vezes por medo.
ou às vezes porque eles entendem que aquilo não é importante, mas é. Né? Às vezes, muitas vezes, aquilo que enraiza ele não fazer um acordo. Então isso ajuda, né, a gente fazer e realizar um acordo que você acha que vai ser infrutífero. Eu tive um exemplo de um acordo infrutífero que para mim foi um exemplo assim que eu como mãe fiquei muito triste pelo resultado que foi o conflito, que era uma mãe e uma filha. E a discussão era sobre a visita de um neto. Então, assim, o começo foi muito tumultuado, porque ela indicou no polo passivo, né, a parte indicou no polo passivo a filha e o marido da filha, ou seja, o genro. Então, ela não se dirigia à filha, ela não se dirigia aos nomes, ela só falava do neto. E quando eu entendi ali, naquela abertura, né, da fala dela, né, que ela estava explicando o conflito, eu tive que parar e pedir para ela me apresentar quem era o filho dela. Que eu não sabia se era o homem ou a mulher. Né? Então ela me apontou, olha, é ela. Aí eu falei, nossa, é a filha, não é o filho, que eu mesma estava em dúvida. Né? Bom, essa mediação, ela teve essa técnica do Cálculos. No final, existia sim um conflito que era entre mãe e filha, mas existia uma terceira pessoa que não estava mais lá, que era o pai falecido. E tudo que tinha de remorsos, de traumas, o emaranhado desse conflito todo envolvia esse pai que não era presente mais. E muitas vezes porque a mãe era divorciada do pai, ou não se dava bem com o pai, então assim, anulava esse pai, né? Ou até muitas vezes excluía do poder pátrio, né? Então assim, não era esse o caso, mas se percebia que não existia uma afinidade de ex-mulher e ex-marido. Então essa questão atingia muito a filha, ao ponto dela usar o filho como a única ferramenta de, talvez, troca, né? Você fez isso comigo e com meu pai, agora eu faço com você e o meu filho. Então isso tudo, para mim foi tudo uma surpresa. Eu ouvindo todas essas falas, eu percebi que aquilo era muito além, muito mais a fundo. A gente não tinha um tempo suficiente para detalhar e alongar essa conciliação. Ao final a gente deu como infrutífero, porque até conseguimos elaborar um acordo, mas a avó se recusou. Como a avó, ela se sentiu humilhada, ter que atender um pedido de hora, de período, de local, como se fosse alguém que totalmente desconhecido da família. Né? Então no final deu infrutífera, mas para minha surpresa era uma véspera de carnaval. Na semana seguinte, a assistente do Sejusc, do fórum onde eu atuo, me ligou e disse assim, Débora, eu estou te ligando para te dar um recado. Você lembra daquele caso da mãe e da filha? Meu coração palpitou, falei, nossa, ela apareceu no fórum brigando, já querendo entrar falando com a juíza, né? Pois é, ela pediu para te agradecer, porque ela disse que o seu trabalho não foi em vão, que ela passou um dos melhores carnavais dos últimos tempos com a filha e em família, né? Então ali ela estava muito feliz por eles terem reconciliado, né? Ela principalmente reconciliado, e ali o genro, eu vi que ele estava muito dividido, então com certeza ele também foi acolhido e ficou resolvido. Então muitas vezes o trabalho que a gente faz não é por conta de um resultado ali pontual, acordo formalizado ou não, porque nem sempre tudo é mediação, tudo a mediação serve e nem sempre vai ter acordo, mas às vezes é aquilo que muitos mediadores falam, você brota uma sementinha no coração da parte, para ela ir para casa, refletir um pouquinho e pensar um pouco na posição dela e na posição do outro. Né, para ver se ela consegue ceder isso e falar, puxa, se eu for assim, o outro vai ser diferente. E aí consegue reconciliar. Para finalizarmos,
vale a pena ser um mediador ou vale muito a pena ser um mediador? Bom, aí eu como mediadora da CIMEC, eu digo que sou assim, super realizada em ser mediadora, porque é aquilo que eu te disse, é um resultado além do financeiro, é um resultado que você, como advogada, eu consigo trabalhar de uma forma social, de uma forma humanitária, de uma forma de ajudar as pessoas a viverem melhor no mundo de hoje, né? E isso, para mim, é muito realizador. Por isso que eu me sinto realizada como mediadora. Muito obrigado. De nada. Para você que pensa em se tornar um mediador, formar-se em mediador, nós ouvimos um pouco da vasta experiência da doutora Débora Ferreira Celani. A você, muito obrigado e até o próximo vídeo.